Nosso universo é um intrincado emaranhado de bilhões de galáxias, cada uma repleta de estrelas e planetas, todos contidos nos limites observáveis que nossas tecnologias atuais nos permitem vislumbrar. Mas o que está além daquela fronteira? Nesta jornada documental, embarcaremos em uma expedição que transcende as bordas do universo observável. Começaremos entendendo o próprio universo observável, seu vasto tamanho, seu alcance e as limitações de nossas observações atuais. Em seguida, nos aprofundaremos nas teorias que sugerem o que pode existir além, o conceito de multiverso, teoria das cordas e a fascinante possibilidade de vida extraterrestre. Exploraremos os enigmas da matéria escura e da energia escura às entidades que dominam nosso universo, mas permanecem amplamente invisíveis e desconhecidas, assim como a existência potencial de universos paralelos e dimensões alternativas, desafiando nossa compreensão do espaço-tempo e nosso lugar nele. Junte-se a nós, enquanto expandimos os limites de nosso conhecimento, explorando o maior mistério do nosso tempo. O que existe além do universo observável? O universo observável, um termo que desperta intrigas e admiração, abrange tudo o que podemos ver ou detectar da Terra usando nossa tecnologia atual. É definido pelas regiões mais distantes do espaço, de onde a luz teve tempo de viajar para nós desde o início do universo, aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás. Isso não significa que o universo seja de 13,8 bilhões de anos-luz de diâmetro. De fato, devido à expansão do universo, estima-se que seja de cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Essa vasta extensão contém todas as galáxias, estrelas, planetas e outros objetos celestes que podemos observar. No centro dessa imensa extensão cósmica, encontra-se um princípio que governa nossa compreensão, a velocidade da luz, uma constante de aproximadamente 299.792.458 metros por segundo. O universo observável não é estático, mas mudando constantemente. À medida que a luz de regiões mais distantes nos chega, nosso horizonte cósmico se expande. No entanto, devido à expansão acelerada do universo, há regiões cuja luz nunca chegará a nós. Essas áreas estão além do nosso universo observable. Essa expansão é impulsionada pela energia escura, uma força misteriosa, que constitui cerca de 68% da energia total do universo e age em oposição à atração gravitacional da matéria. Os cientistas estudam o universo observável usando telescópios avançados que não apenas detectam luz visível, mas também outras formas de radiação eletromagnética, como ondas de rádio, infravermelho e raios-x. Essa observação de comprimento de onda de várias ondas nos permite descobrir aspectos ocultos do universo, como a radiação cósmica de fundo de microondas, CMBR, uma relíquia da infância do universo que fornece pistas sobre seus primeiros momentos e expansão. A composição do universo observável é outro aspecto fascinante. É quase um espaço vazio, com galáxias, incluindo nossa Via Láctea, espalhadas como ilhas em um vasto oceano. Essas galáxias abrigam uma infinidade de estrelas, muitas das quais planetas. Orbitando as. Estima-se que haja mais estrelas no universo observável do que grãos de areia em todas as praias da Terra, uma prova da escala insondável do universo. Medir a extensão do universo observável é uma tarefa que envolve não apenas as distâncias astronômicas, mas também a idade do próprio universo. Os cientistas empregam uma variedade de métodos para avaliar essas vastas extensões, cada método um testemunho da engenhosidade humana ao desvendar as camadas de Mysterio Cósmico. No centro desses empreendimentos está o entendimento das distâncias nos anos-luz, um conceito que representa a luz da distância viaja em um ano, aproximadamente 9,46 trilhões de quilômetros. Essa medição serve como um governante cósmico, permitindo que os astrônomos navegassem nos vastos alcances do espaço. Uma ferramenta crucial no arsenal do astrônomo é a observação das supernovas do tipo inteligência artificial. Essas explosões estelares servem como velas padrão devido ao seu brilho consistente, permitindo que os cientistas estimassem as distâncias com base no
Aparente brilho dessas supernovas, como visto da Terra. Ao calcular o desvio para o vermelho da luz, um fenômeno no qual a luz se estende a comprimentos de onda mais longos e vermelhos à medida que viaja pelo universo em expansão, os astrônomos podem deduzir a taxa de expansão do universo e, consequentemente, estimar seu tamanho. Além disso, a radiação cósmica de fundo de micro-ondas, um brilho fraco que sobrou do UNIV. A infância de Hertz fornece uma pedra angular para medir o universo observável. Essa radiação apresenta um instantâneo do cosmos, apenas 380 mil anos após o Big Bang, e sua uniformidade e pequenas flutuações ajudam os cientistas a inferir a geometria geral e a taxa de expansão do universo. Essas observações, combinadas com modelos sofisticados da expansão do universo, permitem cálculos que estimam a extensão do universo observável. Os avanços tecnológicos aumentaram significativamente esses esforços. Telescopios. Baseados no solo e no espaço, equipados com sensores e câmeras avançados, capturam luz em vários comprimentos de onda, de ondas de rádio a raios gama. Essa observação multiespectral permite uma compreensão mais sutil das distâncias cósmicas, revelando objetos e fenômenos não visíveis na faixa óptica tradicional. Também através da aplicação diligente das teorias da relatividade de Einstein, que oferecem previsões sobre a estrutura e a dinâmica do universo, que os cientistas podem refinar suas medidas de distâncias cósmicas. Essas teorias ajudam a explicar como a gravidade dobra a luz, um fenômeno conhecido como lente gravitacional, que os astrônomos podem usar para medir a massa de grupos de galáxias e inferir distâncias em todo o universo, aventando-se além das bordas do nosso universo observável, em lugares onde a luz não teve tempo de chegar até o nascimento do universo. Está uma tapeçaria de mistérios cósmicos e maravilhas teóricas. Essas regiões, inacessíveis por nossas tecnologias de observação atuais, mantêm a promessa de desbloquear questões fundamentais sobre a própria natureza do universo e seu destino final. Logo além do nosso alcance observacional, os cosmologistas especulam sobre a existência de outras galáxias, estrelas e talvez até variações de leis físicas ou constantes que possam diferir drasticamente do nosso próprio canto do cosmos. Conceito do multiverso, uma teoria que sugere a existência de universos múltiplos, talvez infinitos, com propriedades variadas, dispara a imaginação. Cada um desses universos poderia abrigar a física única, diferentes formas de matéria e versões alternativas da realidade, desafiando nossa compreensão da própria existência. Nessas regiões não observáveis, a matéria escura e a energia escura, dois dos mais profundos mistérios da cosmologia, continuam a intrigar cientistas. Embora possamos inferir sua presença de efeitos gravitacionais e a expansão acelerada do universo, respectivamente, sua verdadeira natureza permanece oculta além de nossos limites de observação. Esses componentes podem exibir comportamentos ou propriedades que fornecem chaves para desbloquear seus mistérios, potencialmente remodelando nossa compreensão da estrutura e dinâmica do universo. Outra questão tentadora é a própria forma e extensão do universo. É infinito, curvando-se de volta de maneiras inimagináveis ou tem um limite além do que está o quê? As teorias abundam, mas sem a capacidade de observar essas regiões, elas permanecem especulativas, uma fronteira da curiosidade humana e da investigação científica. Além disso, a possibilidade de vida além do nosso universo observável acende o debate científico e filosófico. Se as condições certas para a vida existem em nosso cosmos observável, e além dele, a potencial diversidade da vida, governada por diferentes leis físicas ou constantes, expande o escopo da astrobiologia para os domínios de pura conjectura, mas com profundas implicações para entender o lugar da vida no cosmos. A radiação cósmica de fundo de micro-ondas, o brilho remanescente do nosso universo desde o Big Bang, oferece um vislumbre do universo infantil, mas também sugere o que está além dos nossos limites de observação. Pequenas flutuações nessa radiação podem ser marcadores de processos ou objetos no universo não observável, impactando indiretamente o que podemos ver.
Nos reinos. Além dos observáveis, os cientistas teorizam o potencial de leis físicas ou constantes. que diferem daqueles que conhecemos. Essa variação pode dar origem a elementos ou forças desconhecidas para nós, desafiando o modelo padrão de física de partículas, que atualmente fornece a base para nossa compreensão de como o universo funciona. O modelo padrão, embora notavelmente bem-sucedido em explicar as partículas, forças em nossa faixa de observação, reconhece suas limitações, sugerindo a existência de fenômenos ainda a serem descobertos. Modelos e teorias cosmológicas, como teoria das cordas e o conceito de multiverso. Fornes MF. Hamevork, dentro dos quais esses elementos ou forças desconhecidos poderiam Exister. A teoria das cordas, por exemplo, postula a existência de dimensões adicionais, além de nossas dimensões espaciais familiares e uma dimensão temporal. Nessas. Dimensões extras, forças e partículas desconhecidas da ciência atual poderiam operar, potencialmente influenciando o universo de maneiras que ainda não entendemos. A possibilidade intrigante de matéria escura e energia escura, substâncias que representam cerca de 95% do conteúdo total de energia de massa do universo, mas permanecem enigmáticas, sugere os tipos de forças ou elementos desconhecidos que podem existir. Esses fenômenos sugerem que nossa compreensão da gravidade e das forças fundamentais pode ser incompleta, apontando para o potencial de nova física que está logo além do nosso alcance. Nos territórios inexplorados além do nosso alcance observacional, o cosmos pode abrigar partículas teóricas que escapam de nossos métodos atuais de compreensão e Deteco. essas entidades hipotéticas, postuladas pelos físicos para explicar fenômenos não totalmente explicados pelo modelo padrão de física de partículas, despertam a imaginação e levam à busca por uma teoria mais completa do universo. Uma das categorias mais intrigantes dessas partículas teóricas são os candidatos à matéria escura, que incluem WIMPs, partículas maciças fracamente que interagem, e Axios. acredita-se que VIMPs, partículas maciças que interagem fracamente com outra matéria, explicam uma parcela significativa da massa do universo, revelando-se não através da luz, mas através de sua influência gravitacional em galáxias. Aglomerados de galáxias. Os axiões, muito mais leves que os WIMPs, têm a hipótese de resolver o problema de paridade de carga forte, CP, na cromodinâmica quântica e também pode contribuir para a composição da matéria escura. Outro conjunto especulativo envolve partículas supersimétricas, ou espartículas, previstas pela supersimetria, uma teoria que propõe uma partícula de parceiro para cada partícula no modelo padrão. Esses parceiros difeririam em spin, uma propriedade fundamental das partículas, e poderia incluir neutralinos e gravitinos, ambos candidatos à matéria Escura. A supersimetria visa preencher a lacuna entre o modelo padrão e a teoria da relatividade geral, fornecendo um caminho para uma grande teoria unificada da física. A estrutura teórica da teoria das cordas sugere a existência de modos vibracionais de cordas, cada modo representando uma partícula diferente. Essas sequências, vibrando em frequências distintas, podem ser responsáveis por todas as partículas. Forças fundamentais, sugerindo uma infinidade de partículas ainda descobertas que podem residir além de nossas capacidades de observação. Os préons, outro grupo teórico, são levantados como subcomponentes de quarks e leptons, os blocos de construção da matéria. Se comprovado, os préons significariam uma camada mais profunda da estrutura subatômica, oferecendo informações sobre a composição da matéria em um nível ainda mais fundamental. A teoria da superestring, um tópico fascinante na física teórica, oferece uma reimaginação radical do tecido do universo, estendendo nosso alcance conceitual muito além do cosmos observável. Na sua essência, a teoria da supercisão postula que os constituintes mais fundamentais do universo não são partículas de ponto, como tradicionalmente concebidas, mas pequenas cordas vibratórias. Os padrões vibracionais dessas cordas determinam as características das partículas, como massa e carga, tecendo a tapeçaria de tudo o que observamos. Nesse paradigma, o espaço
e o tempo passam por uma profunda transformação conceitual. A teoria da superstring introduz dimensões adicionais além do nosso espaço tridimensional, familiar e do tempo unidimensional. Embora isso possa parecer algo fora da ficção científica, na teoria da superestramento, essas dimensões extras não são reinos expansivos, mas são compactados, dobrados no tecido do universo em escalas tão pequenas que eles escapam de nossas capacidades de observação atuais. As implicações da teoria das cordas para nossa compreensão do espaço além dos observáveis são múltiplas. Primeiro, sugere que o universo, em seu nível mais fundamental, é unificado, com todas as forças e partículas emergindo das mesmas Entidades fundamentais, cordas. Essa unidade fornece uma ponte potencial entre os reinos aparentemente incompatíveis da mecânica quântica e a relatividade geral, oferecendo um vislumbre de uma teoria de tudo o que poderia descrever todos os fenômenos físicos sob uma única estrutura. Ermore, as dimensões extras postuladas pela teoria da superestramento podem alterar fundamentalmente nossa compreensão dos fenômenos cósmicos. Essas dimensões podem abrigar forças e partículas que interagem de maneiras invisíveis e indetectáveis, de nossa perspectiva tridimensional, possivelmente explicando os mistérios da matéria escura, energia escura e outros fenômenos que desafiam os paradigmas científicos atuais. A questão de saber se o universo é infinito continua sendo uma das questões mais profundas e ilusórias em cosmologia. Um universo infinito sugere uma extensão infinita de espaço, contendo um número ilimitado de estrelas, galáxias e versões potencialmente paralelas de nosso próprio bairro cósmico. Essa noção desafia não apenas nossa compreensão do cosmos, mas também de nossos marcos filosóficos existenciais. Se o universo for realmente infinito, isso significaria que o cosmos se estende muito além do universo observável, a região do espaço da qual a luz teve tempo de nos alcançar desde o Big Bang. O universo observável, com cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, é apenas uma mancha dentro dessa expansão insondável. Em um universo infinito, as implicações para a cosmologia e a física fundamental são profundas. Sugeriria que estruturas cósmicas e fenômenos se repetem infinitamente, dada a infinita tela do espaço, levando à possibilidade de um número infinito de planetas semelhantes à Terra e, por extensão, formas de vida potenciais. O Infinity também levanta questões intrigantes sobre a distribuição de matéria e energia no cosmos. De acordo com o princípio cosmológico, o universo, em escala suficientemente grande, é homogêneo e isotrópico, o que significa que parece o mesmo em todas as direções e de todos os pontos. Em um universo infinito, esse princípio implicaria uma repetição infinita de estruturas em larga escala, como galáxias e grupos de galáxias em todo o cosmos. No entanto, o conceito de infinito não se encaixa facilmente nas teorias físicas atuais. Por exemplo, se o universo contiver uma quantidade infinita de energia, isso desafiaria nossa compreensão das leis de conservação e termodinâmica. Além disso, a ideia de um número infinito de cópias exatas de nosso próprio planeta, cada uma com pequenas variações, nos confronta com dilemas filosóficos sobre identidade, singularidade e natureza da realidade. Do lado prático, a noção de infinito complica a tarefa dos cosmologistas. Se o universo é realmente infinito, significa que só podemos observar uma parte finita, limitada pela velocidade da luz e pela idade do universo. Essa limitação significa que nunca podemos entender completamente a escala, a estrutura e o destino final do universo, pois vastas regiões permanecerão para sempre além do nosso alcance observacional. À medida que nos aprofundamos no conceito de inflação cósmica, um período de rápida expansão logo após o Big Bang, revelamos um cosmos cheio de possibilidades, especialmente quando contemplamos o que está além do universo observável. Inflação cósmica, proposta pelo físico Alan Guth na década de 1980, sugere que o universo se expandiu exponencialmente na primeira fração de um segundo de sua existência. Essa teoria não apenas explica a uniformidade da radiação cósmica de
fundo de micro-ondas, mas também postula a existência de fenômenos e estruturas, além do nosso alcance observacional que desafiam nossa compreensão convencional do espaço e do tempo. Uma das ideias mais tentadoras nascidas da teoria inflacionária é a das flutuações quânticas. Durante a inflação, pequenas flutuações quânticas poderiam ter sido esticadas em escalas cósmicas, semeando a formação de estruturas em larga escala, como galáxias e grupos de galáxias. Além do universo observável, essas flutuações poderiam ter dado origem a vastas regiões com constantes físicas variadas ou mesmo leis diferentes da física, criando uma colcha de retalhos da diversidade cósmica. Outro resultado especulativo, mas intrigante da inflação cósmica é a formação de universos de bolso ou universos paralelos em um multiverso maior. Cada universo de bolso poderia potencialmente abrigar características físicas muito diferentes, incluindo variações nas forças fundamentais, tipos de partículas e a natureza das leis físicas. Esse conceito desafia nossa compreensão da realidade, sugerindo que nosso universo pode ser apenas uma das muitas bolhas em uma espuma cósmica, cada bolha constituindo um universo separado com suas próprias propriedades únicas. A inflação cósmica também pode ter levado à criação do primordial black hole, formado não pelo colapso das estrelas, mas pelas intensas forças gravitacionais em jogo durante a rápida expansão do universo. Esses buracos negros primordiais, possivelmente populantes além do nosso universo observável, poderiam manter pistas para entender a matéria escura e a dinâmica inicial do cosmos. Além disso, a inflação cósmica implica a existência de ondas gravitacionais, ondulações no tecido do espaço, tempo causado pelo crescimento explosivo do universo. Essas ondas, potencialmente detectáveis como padrões sutis na radiação cósmica de fundo de micro-ondas, podem fornecer um vislumbre direto dos primeiros momentos do universo, oferecendo informações sobre fenômenos que ocorrem além dos nossos limites de observação atuais. O conceito de universos de bolhas apresenta uma visão cativante de um cosmos cheio de uma infinidade de universos separados, cada um encapsulado em seu próprio domínio semelhante à bolha. Essa ideia decorre do modelo inflacionário, que postula que o universo passou por uma rápida expansão logo após o Big Bang, esticando o espaço-tempo e possivelmente dando origem a inúmeros universos individuais dentro de um vasto multiverso cósmico. Cada um desses universos de bolhas, de acordo com a teoria, pode ser muito diferente da nossa, contendo variações únicas de leis físicas, partículas e estruturas cósmicas. A gênese desses universos de bolhas está no campo inflacionário, que se acredita ser responsável por impulsionar a expansão exponencial do universo inicial. As flutuacos. Nesse campo podem fazer com que certas regiões parem de inflar e esfriar, formando bolsos onde as condições permitem que um universo se desenvolva. Enquanto isso, o espaço entre esses bolsos continua a se expandir, isolando-os um do outro em um multiverso sempre crescente. O conteúdo e as características desses universos de bolas a objeto de rica especulação. Em alguns, as forças fundamentais da natureza, gravidade, eletromagnetismo e forças nucleares fortes e fracas, podem diferir significativamente daquelas em nosso universo. Tais variações podem levar a tipos radicalmente diferentes de química ou mesmo formas totalmente novas de matéria e energia não encontradas em nosso bairro cósmico. A estrutura desses universos poderia variar de relativamente estéril, com poucas galáxias ou estrelas, densamente embaladas com objetos astronômicos, dependendo da taxa de expansão e da natureza das leis físicas que os governam. Além disso, a ideia de universos de bolhas levanta possibilidades intrigantes em relação à formação de galáxias, estrelas e, potencialmente, vida. Nos universos onde as constantes físicas estão certas, as condições podem favorecer o surgimento de estruturas complexas e até os organismos vivos. Por outro lado, em universos onde essas constantes são muito diferentes, o desenvolvimento de estruturas reconhecíveis, muito menos a vida, pode ser impossível. Detectar esses universos de bolhas diretamente está além de nossas capacidades
tecnológicas atuais, pois estariam além dos limites observáveis de nosso universo. No. Entanto, os cientistas especulam que evidências indiretas podem ser encontradas na forma de ondas gravitacionais ou anomalias na radiação cósmica de fundo de micro-ondas, o remanescente brilho do Big Bang, o que pode indicar interações entre nosso universo e outros no multiverso. A matéria sombria, uma substância misteriosa que não emite, absorve ou reflete a luz, desempenha um papel fundamental na formação do cosmos, estendendo sua influência muito além dos limites do universo observável. constituindo cerca de 27%. Do conteúdo total de energia de massa do universo, a presença de matéria escura é inferida de seus efeitos gravitacionais na matéria visível, radiação e a estrutura em larga escala do universo. Embora invisível e ilusório, a matéria escura atua como a cola cósmica que mantém as galáxias unidas e impulsiona a formação das vastas estruturas da web que definem o cosmos. Além do universo observável, acredita-se que a matéria escura continue seu papel como arquiteto principal da estrutura cósmica. Sua atração gravitacional é essencial para a formação de galáxias e grupos de galáxias, mesmo em regiões que não podemos ver. Modelos teóricos sugerem que a Distribuição da matéria escura nessas regiões não observáveis seguiria padrões semelhantes aos do nosso horizonte observacional, formando uma rede cósmica de filamentos de matéria escura. Esses filamentos serviriam como um andaime no qual a matéria visível se reúne e forma galáxias. Na vasta extensão, além de nossa visão, a matéria escura também pode desempenhar um papel crucial na criação de estruturas que poderiam parecer desconhecidas ou muito diferentes daqueles dentro do nosso universo observável. Dependendo das variações na densidade e distribuição da matéria escura, essas regiões podem abrigar formações de galáxias únicas ou mesmo tipos de objetos astronômicos raros ou inexistentes no universo visível. A interação entre matéria escura e energia escura, a força misteriosa que impulsiona a expansão acelerada do universo, influenciaria ainda mais a evolução e a aparência dessas estruturas. O comportamento da matéria escura além do universo observável poderia manter pistas para entender sua verdadeira natureza. As Teorias atuais propõem vários candidatos à matéria escura, incluindo partículas maciças, WIMPs, axiões e neutrinos estéreis, entre outros. Observações e modelos da estrutura do universo, dentro e além de nossos limites de observação, fornecem testes cruciais para essas teorias, oferecendo informações sobre as propriedades das partículas de matéria escura. Considerando o universo além do observável, é concebível que variações ou mesmo formas desconhecidas de energia escura possam existir, potencialmente influenciando a expansão do universo de maneiras que ainda não entendemos. Dentro do nosso universo observável, a energia escura parece ser notavelmente uniforme, mas além de nossos limites de observação, suas propriedades podem variar, levando a regiões onde a expansão do universo acelera em taxas diferentes ou mesmo áreas onde os efeitos da energia escura são diminuídos ou amplificados. A possibilidade de tais variações introduz questões fascinantes sobre a natureza da própria energia escura. Poderia ser uma constante cosmológica, um valor inerente ao vácuo do próprio espaço, como Einstein propôs uma vez. Ou a energia escura poderia ser um campo dinâmico, mudando com o tempo e o espaço, semelhante à matéria escura, mas com efeitos gravitacionais repulsivos e não atraentes. Modelos teóricos, incluindo quintessência, propõem que a energia escura possa ser o resultado de um campo que muda de densidade em todo o universo. Esse campo pode levar a consequências observáveis, oferecendo potencialmente pistas sobre a natureza da energia escura através de seu impacto na radiação cósmica de fundo de micro-ondas ou na distribuição de aglomerados de galáxias. Embora as evidências diretas para a existência de outros universos permaneçam ilusórias devido às limitações de nossas capacidades de observação, várias estruturas teóricas sugerem maneiras pelas quais poderíamos inferir a presença de um multiverso. Um indicador potencial de um multiverso pode vir do estudo da radiação cósmica de fundo de micro-ondas, CMB,
O brilho residual do Big Bang. O CMB é um campo quase uniforme de radiação que permeia o universo, mas contém pequenas Flutuações de temperatura. Algumas teorias da inflação prevêem que essas flutuações podem ser influenciadas por interações com outros universos. Se certos padrões ou anomalias dentro do CMB, como pontos frios ou estruturas incomumente grandes, não puderem ser explicadas por modelos cosmológicos padrão, eles podem indicar efeitos gravitacionais ou colisões com outros universos de bolhas. Outra avenida de investigação envolve as constantes da natureza, como a constante gravitacional ou a constante de estrutura fina. Essas constantes parecem estar com precisão para apoiar a existência da vida, um fenômeno frequentemente citado nas discussões do princípio antrópico. Em um cenário multiverso, cada universo pode ter valores diferentes para essas constantes, com um conjunto específico de valores em nosso universo sendo apenas uma das muitas possibilidades. A descoberta de evidências teóricas ou observacionais, sugerindo que essas constantes poderiam variar em diferentes regiões do espaço-tempo, poderia apoiar a hipótese do multiverso. A busca por fluxo escuro, padrões em larga escala do movimento da galáxia que não podem ser explicados pela distribuição de massa visíveis para nós, também pode fornecer pistas. Alguns pesquisadores especulam que o fluxo escuro pode ser a atração gravitacional de outros universos em nossos. Se verificada, esses padrões ofereceriam evidências indiretas para universos além dos nossos. A mecânica quântica oferece outra perspectiva, particularmente através da interpretação de muitos mundos, que postula que todos os possíveis eventos quânticos podem ocorrer em universos de ramificação separados. Embora essa interpretação seja uma abordagem filosófica da mecânica quântica, em vez de evidências diretas de um multiver.si, os avanços em nossa compreensão dos fenômenos quânticos podem levar a novas maneiras de inferir a existência desses universos paralelos. Finalmente, a Descoberta de traços de outros universos pode vir de experimentos de física de alta energia, como os conduzidos em aceleradores de partículas como o Large Hadron Collider, LHC. A criação de mini-orifícios negros ou a detecção de partículas ou forças que não se encaixam no modelo padrão da física de partículas podem sugerir interações com outros universos ou sua influência. A ideia de que universos alternativos poderiam operar sob diferentes leis da física acende a imaginação e desafia nossa compreensão da realidade. Dentro dessa estrutura teórica, cada universo no multiverso poderia ter seu próprio conjunto de constantes e leis físicas, levando a ambientes cósmicos radicalmente diferentes dos nossos. Essa divergência nas leis físicas pode se manifestar de muitas maneiras intrigantes e profundas, remodelando a natureza da matéria, energia, espaço e tempo em diferentes universos. Um dos aspectos mais fundamentais que poderiam variar é a força das quatro forças fundamentais: gravidade, eletromagnetismo, forte força nuclear e força nuclear fraca. Em nosso universo, essas forças são ajustadas para permitir a existência de átomos, moléculas, estrelas e galáxias. Em um universo alternativo, uma força gravitacional mais forte pode levar a estrelas muito menores que se esgotam mais rapidamente, ou uma força mais fraca poderia impedir que as galáxias se formem. Da mesma forma, as variações na força eletromagnética podem afetar o comportamento das partículas carregadas e a formação de ligações químicas, alterando radicalmente a química e o potencial da vida como o conhecemos. A massa de partículas elementares, como Elétrons e quarks, é outro parâmetro que pode diferir. Em um universo onde essas partículas têm massas significativamente diferentes, a estrutura dos átomos pode mudar, afetando a complexidade e a variedade de possíveis elementos químicos e Compostos. isso pode levar a um universo com uma tabela periódica completamente diferente ou, talvez, um universo onde a química complexa é impossível. a constante Cosmológica, que se acredita ser responsável pela expansão acelerada de nosso universo, poderia variar em diferentes universos. Em alguns universos, uma constante
cosmológica muito maior pode causar uma expansão tão rápida que a matéria não teria tempo para se agrupar em galáxias e estrelas, levando a um universo frio, escuro e vazio. Por outro lado, uma constante cosmológica menor pode resultar em um universo que entra em colapso em uma grande crise, possivelmente até passando por inúmeras expansões e contrações. Universos alternativos também podem exibir diferenças na mecânica quântica, com variações nos princípios que regem o comportamento das partículas. Isso pode levar a universos onde a incerteza, a superposição e o emaranhamento se manifestam de maneiras fundamentalmente diferentes, potencialmente permitindo novas formas de computação, comunicação ou transferência de energia. Ao estender nosso olhar a partes do cosmos que estão além de nossos limites observáveis, o número de mundos que poderiam abrigar civilizações avançadas se multiplica exponencialmente, convidando especulações sobre a natureza e a extensão da vida no universo. As limitações de nossa tecnologia atual limitam nossas observações ao universo observável, uma região esférica do espaço centrada na Terra, da qual a luz teve tempo suficiente para chegar a nós desde o Big Bang. Além desse horizonte, encontra-se o universo não observável, vastas extensões de espaço cuja luz ainda não atingiu nossos telescópios. As leis da física, como as entendemos, não impedem a existência de planetas, galáxias e formas de vida potencialmente nessas regiões distantes. Se as condições semelhantes às que promovem a vida na Terra existem nessas regiões, é lógico que civilizações avançadas possam ter surgido e evoluído, possivelmente desenvolvendo tecnologias e modos de entendimento muito superiores aos nossos. Além disso, o conceito de multiverso, onde nosso universo é apenas um dentre muitos, cada um com suas próprias leis físicas e constantes, expande ainda mais o potencial de civilizações avançadas. Em alguns desses universos, as condições podem ser ainda mais propícias ao surgimento e desenvolvimento de vida inteligente do que em nosso próprio universo. Tais civilizações, se existirem, poderiam ter explorado e compreendido seus universos de maneiras que mal podemos imaginar, potencialmente até dominar comunicação ou viagem universal. A busca de inteligência extraterrestre, SETI, em nosso universo observável ainda não Producio evidencias conclusivas de civilizações avançadas. No entanto, isso não diminui a probabilidade de sua existência além de nossas atuais capacidades de observação. As vastas distâncias e limitações de nossa tecnologia apresentam desafios significativos para a detecção de tais civilizações. Os sinais desses mundos distantes, sejam formas eletromagnéticas ou outras hipotéticas de comunicação, precisariam atravessar imensas distâncias, potencialmente levar milhões ou bilhões de anos para entrar em contato e exigiriam recursos de detecção muito além de nossa tecnologia atual. A possibilidade de civilizações avançadas no cosmos invisível alimenta não apenas a investigação científica, mas também considerações filosóficas e éticas sobre o nosso lugar no universo. Isso nos leva a refletir sobre a natureza de tais civilizações, suas culturas, tecnologias, filosofias e como elas podem ter a exploração do espaço, dentro e além de nossos limites observáveis, continua sendo um dos empreendimentos mais profundos da humanidade, impulsionada por uma curiosidade inata e pelo desejo de entender nossos vizinhos cósmicos e, finalmente, nós mesmos. Imaginar as tecnologias que as civilizações avançadas além do nosso universo observável podem possuir uma janela fascinante para a ciência especulativa e os limites de nosso entendimento atual. Tais civilizações, se existirem e se desenvolveram muito além de nossas capacidades tecnológicas, poderiam empregar meios de observação e comunicação que parecem ficção científica da nossa perspectiva atual. Uma tecnologia teórica é o uso de telescópios avançados ou dispositivos de observação que excedem em muito o poder de nossos instrumentos atuais. Esses dispositivos poderiam potencialmente manipular o próprio tecido do espaço-tempo, permitindo que eles observem galáxias e universos distantes com muito mais detalhes do que podemos conceber. Ao dobrar o espaço-tempo, esses
Telescópios podem contornar a velocidade do limite de luz que restringe nossos recursos de observação atuais, fornecendo imagens em tempo real de eventos cósmicos a bilhões de anos-luz de distância. Outra possibilidade é o uso do emaranhamento quântico para a comunicação. Emaranhamento quântico é um fenômeno em que pares ou grupos de partículas interagem de tal maneira que o estado de cada partícula não pode ser descrito, independentemente do estado dos outros, mesmo quando as partículas são separadas por uma grande distância. Civilizações avançadas podem tirar proveito dessa propriedade para transmitir informações instantaneamente a vastas distâncias, libertando-se das restrições dos tempos de viagem de sinal eletromagnético. Essa rede de comunicação pode permitir que uma civilização permaneça coesa em escalas intergalácticas ou mesmo interuniversais. Búzios de minhoca, passagens hipotéticas através do espaço-tempo que poderiam criar atalhos para longas viagens pelo universo, representam outra fronteira que essas civilizações poderiam ter dominado. Se for possível criar e estabilizar buracos de minhoca, como sugerem algumas soluções para a relatividade geral, elas podem ser usadas para viagens instantâneas ou comunicação entre pontos distantes no espaço, efetivamente fazendo as vastas distâncias do cosmos navegável. Além disso, as civilizações muito mais avançadas do que a nossa poderiam utilizar uma forma de manipulação de energia ou matéria que está atualmente além do nosso alcance, como o controle da energia escura ou o aproveitamento da energia do buraco negro. Esses métodos poderiam fornecer a energia necessária para alimentar essas tecnologias incríveis, desde os vastos telescópios que abrangem galáxias até permitir a construção e manutenção de buracos de minhoca ou outras megaestruturas para comunicação e viagem. Os buracos de minhoca, um conceito que fascina os cientistas e os entusiastas da ficção científica, são passagens hipotéticas através do espaço-tempo que podem criar atalhos entre partes distantes do universo ou até fornecer portais a outros universos. De acordo com a relatividade geral, a teoria que descreve a interação gravitacional da matéria e da energia, os buracos de minhoca são possíveis configurações do espaço-tempo que teoricamente podem conectar dois pontos separados no espaço e no tempo, como um túnel com duas extremidades em diferentes locais ou tempos. Possibilidade intrigante de que os buracos de minhoca nos conectam a partes distantes do universo abre visões de viagens interestelares que ignoram as vastas distâncias do espaço vazio, permitindo o movimento instantâneo ou quase instantâneo entre galáxias. Isso não apenas revolucionaria nossa compreensão de viagens e comunicação através do cosmos, mas também alteraria fundamentalmente nossa percepção de distância e separação. Além disso, se os buracos de minhoca pudessem realmente se conectar a outros universos, como sugerem algumas interpretações da mecânica quântica e da teoria das cordas, elas ofereceriam um método tangível de explorar o multiverso, um conceito que postula a existência de múltiplos, talvez até um número infinito de universos com leis físicas e constantes variadas. Através dessas conexões, poderíamos obter informações sobre a natureza fundamental da realidade, explorando em primeira mão as diferentes leis físicas e paisagens cósmicas que definem esses universos alternativos. No entanto, numerosos desafios e mistérios cercam o uso prático e a existência de buracos de minhoca. Modelos teóricos sugerem que manter um buraco de minhoca aberto exigiria matéria exótica com densidade de energia negativa, algo não encontrado no universo observável. Essa matéria exótica neutralizaria a atração gravitacional que fecharia naturalmente o buraco de minhoca, estabilizando o túnel por tempo suficiente para algo ou alguém para passar. A criação e manutenção de um buraco de minhoca, portanto, depende de materiais e tipos de energia que são, na melhor das hipóteses, especulativos com nossa compreensão atual da física. Navegar, ou até localizar um buraco de minhoca, se houver, representa desafios técnicos significativos. Detectar a entrada de um buraco de minhoca provavelmente envolveria observar os efeitos gravitacionais únicos que exerce sobre a matéria e a luz circundantes, uma tarefa que requer instrumentos extremamente sensíveis e métodos
potencialmente novos de observação astronômica. O tecido do espaço-tempo, um elemento central da arquitetura do nosso universo. Conforme descrito pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein, continua sendo uma fonte de profundo mistério e especulação. Embora as teorias atuais tenham nos fornecido uma compreensão substancial do cosmos, é quase certo que existem aspectos do espaço-tempo que permanecem além do nosso alcance conceitual atual, esperando para serem descobertos ou teorizados. Esses mistérios desconhecidos podem alterar fundamentalmente nossa compreensão do universo e as leis que o governam. Um mistério em potencial pode envolver a verdadeira natureza da energia escura e seu impacto no espaço-tempo. Embora observemos seus efeitos na expansão acelerada do universo, suas características e mecanismos fundamentais permanecem ilusórios. Pode haver aspectos da manipulação ou alteração do espaço-tempo ligado à energia escura de que ainda não concebemos, potencialmente permitindo fenômenos como a expansão ou contração do espaço-tempo de maneiras que poderiam alterar o destino do universo. Outra área pronta para descoberta é a estrutura granular do espaço-tempo na escala de Planck, a menor escala do universo, além da qual os conceitos de tempo e espaço deixam de funcionar como os entendemos. A física teórica sugere que o espaço-tempo pode ter uma estrutura quântica nessa escala, mas a natureza exata dessa estrutura e como ela dá origem ao contínuo espaço-tempo que observamos em escalas maiores são mistérios profundos. Esse domínio quântico poderia manter a chave para unificar a relatividade geral e a mecânica quântica, uma meta que iludiu os físicos há décadas. Possibilidade de dimensões mais altas além dos 4, 3 espaciais e um temporal, que experimentamos pode revelar novos mistérios do espaço-tempo. Essas dimensões adicionais, hipotetizadas por teorias como teoria das cordas, poderiam abrigar forças, partículas ou universos inteiros que interagem com a nossa de maneiras que ainda não entendemos ou detectamos. Os mecanismos pelos quais essas dimensões são ocultas ou compactadas e como elas podem ser acessadas ou influenciar nosso universo estão tentadores mistérios aguardando exploração teórica e experimental. O próprio conceito de tempo pode conter mistérios que desafiam nosso entendimento atual. Embora percebemos o tempo como uma progressão linear, os avanços teóricos podem revelar novos aspectos do tempo, sua potencial maleabilidade, sua relação com o espaço em condições extremas, como buracos negros ou até a existência de fenômenos que permitem experiências ou conexões não lineares. Além disso, o destino final do universo representa um mistério entrelaçado com o tecido do espaço-tempo. Embora teorias como a morte por calor, a grande crise ou o grande hip forneçam pontos de extremidade especulativos com base em nosso entendimento atual, os mecanismos e resultados reais podem ser muito diferentes, influenciados por aspectos das leis espaciais e físicas que ainda não foram teorizadas ou descobertas. O universo, com sua extensão quase infinita, tem o potencial de estruturas cósmicas tão vastas, complexas ou fundamentalmente diferentes de qualquer coisa que observamos que eles desafiam nossas próprias concepções de matéria, espaço e leis da física. Essas estruturas hipotéticas, existentes além do diâmetro do ânulus de 93 bilhões do universo observável, representam as fronteiras da especulação cósmica e da investigação científica. Uma possibilidade é a existência de superclusters ou hiperclusters, estruturas que eclipsam até as maiores formações cósmicas conhecidas. Enquanto nosso universo observável contém superclusters, aglomerados massivos de galáxias e grupos de galáxias, pode existir além de nossa visão uma camada ainda mais imensa de organização cósmica. Esses hiperclusters podem se estender para centenas de bilhões de anos-luz, contendo não apenas galáxias e aglomerados, mas redes inteiras de superclusters ligados em uma treliça cósmica de matéria escura e energia escura, moldando a estrutura em larga escala do universo de maneiras que mal podemos imaginar. Outra ideia especulativa é a das galáxias sombrias ou conglomerados de matéria escura. Estes podem ser vastas acumulações de matéria escura com pouca ou nenhuma matéria comum,
tornando-os quase invisíveis aos nossos métodos atuais de detecção. Eles poderiam abrigar formas únicas de química sombria, possivelmente até a vida sombria, operando sob princípios físicos radicalmente diferentes daqueles em nosso próprio universo. A existência de tais estruturas pode alterar fundamentalmente nossa compreensão da evolução cósmica e a distribuição da matéria e energia no universo. As estruturas de espuma quântica, teorizadas para existir na escala de Planck, a menor escala do universo, onde as noções clássicas de gravidade e espaço no espaço-tempo também podem se estender a estruturas cósmicas maiores, ainda não observáveis. Estes seriam compostos de flutuações no próprio tecido do espaço-tempo, possivelmente agindo como sementes para a formação de galáxias e estruturas maiores de maneiras que os modelos atuais de inflação cósmica e matéria escura não explicam completamente. As cordas cósmicas. Defeitos teóricos no espaço-tempo previstos por alguns modelos do universo inicial podem se estender através do cosmos em loops ou linhas de imensa atração gravitacional. Além do nosso universo observável, essas cordas podem formar redes complexas, curvando o espaço-tempo ao seu redor e influenciando a formação e distribuição de galáxias e aglomerados ao longo de seu comprimento em padrões muito diferentes de qualquer coisa que observarmos. Finalmente, o conceito de universos paralelos ou universos de bolhas, como sugerido pela teoria da inflação cósmica, implica a existência de um oceano infinito de universos, cada um com suas próprias leis físicas, constantes e estruturas. Dentro desse multiverso, a variedade de estruturas cósmicas pode ser ilimitada, com alguns universos contendo tipos de matéria, formas de energia e arquiteturas cósmicas tão estranhas ao nosso entendimento que desafiam a descrição. No limite do universo observável, ocorrem fenômenos que desafiam os limites de nossa compreensão, questionando nossas percepções de cosmologia, física e a natureza da própria realidade. Essa fronteira, conhecida como horizonte cósmico, não é uma borda física, mas um limite imposto pela velocidade finita da luz e pela idade do universo. A luz além desse horizonte não teve tempo suficiente para chegar a nós desde o Big Bang, tornando essas regiões além de nossas atuais capacidades de observação. No entanto, a física teórica e a cosmologia fornecem informações sobre o que pode ocorrer nessa fronteira de visibilidade. Um fenômeno na borda do universo observável é a extrema mudança de luz vermelha, conhecida como desvio para o vermelho cosmológico. À medida que o universo se expande, a luz que passa por ele se estende, fazendo com que seu comprimento de onda aumente e mude em direção à extremidade vermelha do espectro. No horizonte cósmico, esse efeito é maximizado devido às vastas distâncias envolvidas, resultando em luz que é tão vermelha que se torna quase, se não totalmente, indetectável com a tecnologia atual. Esse alongamento da luz também significa que os objetos próximos à borda parecem muito mais antigos e menos evoluídos do que os mais próximos de nós, proporcionando um vislumbre da infância do universo. Outro fenômeno intrigante é a visibilidade potencial da radiação cósmica de fundo de microondas, CMB, o brilho residual do Big Bang, como teria aparecido nessas regiões distantes. O CMB é um instantâneo do universo, quando tinha apenas 380 mil anos, antes da formação de estrelas e galáxias. Observar o CMB a partir da borda do universo observável poderia oferecer informações únicas sobre as propriedades do universo inicial e a distribuição da matéria e da energia momentos após o Big Bang. Além disso, os modelos teóricos prevêem a existência de estruturas e objetos logo além do nosso alcance observacional que poderia influenciar a formação e a evolução da rede cósmica dentro do universo observável. Isso inclui aglomerados maciços de galáxias, superclusters e grandes vazios cujos efeitos gravitacionais podem ser detectáveis como influências sutis no movimento e distribuição de galáxias próximas à borda do universo observável. As flutuações quânticas no momento da inflação cósmica também podem deixar impressões na beira do próprio universo observável. Essas flutuações, amplificadas pela inflação, podem ser as sementes para toda a
Estrutura cósmica. Estudar a borda do universo observável poderia, portanto, fornecer pistas para entender a teoria inflacionária e as origens quânticas do cosmos. Finalmente, o conceito de resolver o problema do horizonte é um fenômeno ligado à temperatura uniforme do CMB no céu. A borda do universo observável pode conter pistas dessa uniformidade, sugerindo taxas de expansão mais rapidamente que a luz. Nos primeiros momentos do universo, um período conhecido como inflação. Essa rápida expansão poderia ter permitido que regiões distantes de espaço equilibrassem, explicando a suavidade do CMB em vastas distâncias. A busca para entender o universo geralmente nos leva ao limiar do observável e ao reino da especulação sobre o que está além. Entre as perspectivas mais intrigantes está a detecção de sinais desconhecidos originários de além do universo observável. Esses sinais, inerentemente misteriosos devido à sua origem nas regiões que não podemos ver, poderiam potencialmente levar informações sobre o universo inicial, a natureza da expansão cósmica e até a existência de outros universos ou dimensões. Uma categoria desses sinais desconhecidos pode ser ondas gravitacionais. Ao contrário da radiação eletromagnética, luz, que é bloqueada por objetos em seu caminho e passa por um desvio para o vermelho em grandes distâncias, as ondas gravitacionais viajam através do cosmos em grande parte desimpedido, oferecendo um vislumbre primitivo dos eventos mais cataclísmicos do universo. Detectados além do universo observável, essas ondas puderam nos dizer sobre colisões de buracos negros supermassivos no universo inicial, transições de fase no estado de vácuo do universo, ou mesmo cordas cósmicas, defeitos hipotéticos no espaço-tempo. Outra fonte potencial de sinais desconhecidos pode vir de neutrinos. Essas partículas subatômicas, com sua massa quase insignificante e interação fraca com a matéria, podem atravessar o universo das regiões mais distantes. A detecção de neutrinos de energia ultra-alta do universo observável pode oferecer pistas sobre as condições do cosmos primitivas, revelando processos relacionados à formação das primeiras estruturas ou dicas da física que se desviam do modelo padrão. As flutuações quânticas amplificadas durante o período de inflação cósmica também podem deixar impressões detectáveis como anomalias sutis no fundo cósmico de microondas, CMB. Essas impressões podem se manifestar como padrões ou pontos frios, sugerindo a influência de estruturas ou fenômenos além do nosso horizonte observável, potencialmente até assinaturas de outros universos em um cenário multiverso, onde bolhas de espaço-tempo formam universos distintos. Além disso, construções teóricas, como axiões de matéria escura, podem gerar sinais detectáveis. Se essas partículas hipotéticas existirem e interagir com nosso universo observável de além, elas podem produzir assinaturas eletromagnéticas únicas sob certas condições. A descoberta de tais sinais não só poderia provar a existência de axiões, mas também oferecer uma janela para o cosmos maior e invisível. Buracos negros, algumas das entidades mais enigmáticas que conhecemos, servem como laboratórios cósmicos para testar os limites da física. Aqueles que estão além do universo observável, em regiões ainda não podemos ver ou estudar irticamente, tentam cientistas com o potencial de manter segredos sobre os mais profundos mistérios do universo. Um segredo diz respeito à natureza da gravidade quântica. Os buracos negros desafiam nosso entendimento, trazendo os princípios da relatividade geral, que descreve a gravidade em escalas macroscópicas, em conflito com a mecânica quântica, que descreve o mundo microscópico. Os buracos negros, além do nosso universo observável, podem exibir comportamentos ou propriedades que fornecem informações sobre esse problema de unificação. Por exemplo, a maneira como esses buracos negros evaporam através da radiação Hawking pode oferecer pistas sobre como a gravidade opera em escalas quânticas, potencialmente levando a uma teoria da gravidade quântica. Outro mistério envolve a formação e a evolução do universo inicial. Buracos negros primordiais, buracos negros hipotéticos formados logo após o Big Bang através do colapso das flutuações de densidade, podem existir em abundância além do universo
Observável. Esses objetos poderiam nos dizer sobre as condições do universo inicial, incluindo a distribuição da matéria e a natureza da matéria escura. Se os buracos negros primordiais contribuírem significativamente para a matéria escura, a detecção de suas assinaturas, como ondas gravitacionais emitidas por colisões, poderia revelar a composição e o comportamento do setor sombrio do universo. O paradoxo da informação, um quebra-cabeça sobre o destino da informação que se enquadra em um buraco negro, também mantém segredo sobre os princípios fundamentais do universo. Os buracos negros, além do universo observável, destroem as informações, como as teorias clássicas sugerem, ou as informações de alguma forma são preservadas, conforme exigido pela mecânica quântica. Resolver esse paradoxo pode revolucionar nossa compreensão da informação, entropia e o próprio tecido do espaço-tempo. Buracos negros supermassivos, além do universo observável, poderia revelar o processo de formação e evolução da galáxia nas escalas e em ambientes diferentes daqueles que podemos observar. A interação entre esses orifícios negros e os halos da matéria escura circundante, os sistemas interestelares e os sistemas estelares, poderiam fornecer informações únicas sobre a dinâmica da formação de galáxias em diferentes momentos e em diferentes ambientes cósmicos. A existência de buracos negros com propriedades ou comportamentos não previstos pelas teorias atuais pode abrir a porta para a nova física. Isso pode incluir buracos negros em espaços de alta dimensão, conforme previsto por alguns modelos teóricos, ou buracos negros com características incomuns de carga ou rotação que desafiam nossa compreensão dos processos astrofísicos. Tais anomalias podem sugerir a existência de partículas, campos ou princípios da física exóticos que se manifestam apenas nas condições extremas presentes nos horizontes de eventos do buraco negro. Embora os buracos negros sejam objetos bem estabelecidos na cosmologia, conhecidos por sua extrema atração gravitacional, dos quais nem mesmo a luz pode escapar, a ideia de que eles poderiam servir como pontes ou túneis para partes distantes do universo ou a outras dimensões é mais fundamentada na física teórica do que em evidências observacionais. No entanto, essa noção cativa a imaginação e convida à exploração dos limites de nossa compreensão do universo. No centro dessa ideia está o construto teórico conhecido como buraco de minhoca. Búzios de minhoca, soluções para as equações da relatividade geral, são túneis hipotéticos através do tecido do espaço-tempo, conectando dois pontos distantes no universo ou potencialmente vinculando completamente os universos diferentes. Em alguns modelos, a entrada de um buraco de minhoca pode se parecer com um buraco negro, possuindo um horizonte além do qual as leis da física, como as conhecemos, começam a quebrar. Os físicos teóricos especulam que, se existissem buracos de minhoca, eles poderiam, em princípio, permitir viagens instantâneas entre distâncias cósmicas ou servir como portais entre diferentes universos em um contexto multiverso. No entanto, vários desafios formidáveis impedem que isso seja mais do que especulação teórica. Por exemplo, a estabilidade dos buracos de minhoca é uma questão significativa. Os cálculos sugerem que eles entrariam em colapso muito rapidamente para que qualquer coisa viajasse através deles, a menos que sejam mantidos abertos por uma forma de matéria exótica com densidade de energia negativa, algo que ainda não foi descoberto ou entendido. A própria noção de viajar por um buraco negro para emergir em outra parte do cosmos ou em uma dimensão diferente nos confronta com o problema da singularidade no centro de um buraco negro. De acordo com a atual teorias, no centro de um buraco negro há um ponto de densidade infinita, onde as leis da física como as conhecemos não se aplicam, como a matéria ou a informação podem passar por essa singularidade intacta é um profundo mistério que desafia nossa compreensão atual da física. O universo inicial, um período logo após o Big Bang, contém pistas cruciais sobre o cosmos que se estende além dos limites observáveis. Esta era primordial, encapsulada na radiação cósmica de fundo de micro-ondas, fornece um instantâneo do universo quando tinha apenas 380 mil anos.
Ao estudar o CMB, os cientistas obtêm informações sobre as condições que prevaleceram no universo inicial, oferecendo pistas sobre o vasto cosmos que está além de nossas atuais capacidades de observação. Uma das principais pistas do universo inicial é a uniformidade do CMB do outro lado do céu. Essa surpreendente uniformidade sugere que diferentes regiões do universo, mesmo aquelas que não estão causalmente conectadas, o que significa que a luz não teve tempo de viajar entre eles desde o Big Bang, têm temperaturas semelhantes. Essa observação levou à teoria inflacionária, que postula que o universo passou por uma rápida expansão logo após seu nascimento, suavizando quaisquer irregularidades iniciais. A inflação implica que as regiões além do nosso universo observável já foram conectadas à nossa e, portanto, podem compartilhar algumas de suas propriedades fundamentais. Essa conexão sugere um cosmos que é homogêneo nas maiores escalas, estendendo-se muito além do que podemos ver. As flutuações quânticas que ocorreram durante a inflação são outra pista crucial. Essas minúsculas variações de densidade, amplificadas pela expansão inflacionária, tornaram-se as sementes para toda a estrutura futura do universo, galáxias, grupos de galáxias e a vasta rede cósmica. Observar essas flutuações no CMB fornece um link direto para os processos que ocorrem no universo muito inicial, sugerindo que estruturas semelhantes poderiam existir em todo o cosmos, mesmo em partes que não podemos observar. A distribuição e a natureza dessas flutuações podem informar modelos de inflação cósmica, oferecendo informações sobre a física que governa o universo em seu nível mais fundamental. As pistas do universo inicial sobre matéria escura e energia escura, dois dos componentes mais misteriosos do cosmos, estendem nosso entendimento além do observável. A maneira como as galáxias e os clústeres de galáxias se formaram e evoluíram sob a influência da matéria escura, observáveis nas pequenas anisotropias do CMB, implica que a presença e as propriedades da matéria escura são consistentes em todo o cosmos. Da mesma forma, a expansão acelerada do universo, atribuída à energia escura, afeta o tecido de todo o cosmos, sugerindo que a dinâmica da energia escura observada em nosso horizonte cósmico se aplica universalmente. O estudo de elementos primordiais, como hélio e lítio, formado nos primeiros minutos após o Big Bang em um processo conhecido como nucleossíntese, oferece pistas adicionais. As abundâncias relativas desses elementos, consistentes com previsões em regiões observáveis, apoiam a ideia de um conjunto uniforme de leis e condições físicas que se estende por todo o universo, incluindo além de nossos limites de observação. Finalmente, ondas gravitacionais, ondulações no tecido do espaço-tempo, gerado por eventos cósmicos violentos ou mesmo pelos momentos iniciais do próprio universo, carregam informações sobre o universo muito primitivo que poderia se estender ao cosmos não observável. A detecção dessas ondas do universo infantil poderia revelar fenômenos ou estruturas na paisagem cósmica além do nosso alcance atual. Durante as primeiras frações de segundo após o Big Bang, o universo passou por uma fase de rápida expansão conhecida como inflação cósmica. Esse crescimento exponencial estendeu o tecido do espaço-tempo, suavizando qualquer irregularidade inicial e criando um universo notavelmente homogêneo em grandes escalas. Esse período inflacionário é crucial porque determinou a estrutura em larga escala de todo o cosmos, incluindo regiões muito além de nossos limites observáveis. Isso sugere que a vasta extensão do universo, mesmo as partes que não podemos ver, compartilha uma origem comum e estava sujeita à mesma expansão rápida, estabelecendo uma base uniforme em todo o cosmos. As flutuações quânticas que ocorreram durante a inflação também desempenharam um papel crucial. Essas pequenas variações de densidade foram amplificadas pela expansão inflacionária, tornando-se as sementes para todas as futuras estruturas cósmicas, de galáxias a superclusters. A distribuição e evolução da matéria em regiões distantes do universo provavelmente remontam a essas flutuações iniciais, o que significa que a estrutura em larga escala que observamos no cosmos tem suas raízes na física em escala quântica dos primeiros
Momentos do universo. Além disso, a síntese de elementos primordiais, hidrogênio, hélio e vestígios de lítio e berílio, ocorridos minutos após o Big Bang, durante um período conhecido como nucleossíntese do Big Bang. As abundâncias relativas desses elementos, determinadas pelas condições e processos no universo inicial, seriam consistentes em todo o cosmos, afetando a composição química de estrelas e galáxias, mesmo nas regiões mais distantes. A impressão desses primeiros momentos também é potencialmente observável na radiação cósmica de fundo de micro-ondas que permeia todo o universo. Variações na temperatura e polarização do CMB podem transportar informações sobre a época inflacionária e as condições iniciais do universo, influenciando a estrutura e a evolução das regiões cósmicas muito além de nossa observação direta. Finalmente, a distribuição e a natureza da matéria escura e da energia escura, que juntas representam cerca de 95% do conteúdo total do universo, foram influenciadas pelo estado inicial do universo. Esses componentes misteriosos governam a expansão e formação de estruturas no universo, impactando o desenvolvimento de regiões cósmicas em todas as escalas e distâncias. O universo conhecido, com suas inúmeras formas, de espiral a elíptica, lenticular a irregular, ainda apresenta um vasto catálogo de estruturas galácticas. No entanto, o potencial para tipos de galáxias ainda não descobertos que poderiam existir nas regiões mais distantes ou ocultas do universo é um tópico maduro para especulação e admiração. Uma categoria potencial pode ser a das galáxias ultramassivas, excedendo em muito tamanho e a massa de quaisquer galáxias observadas até agora. Esses gigantes hipotéticos ofuscariam até as galáxias mais massivas que conhecemos, contendo trilhões de estrelas e abrangendo centenas de milhares de anos-luz. Sua formação e evolução desafiariam nossa compreensão da estrutura cósmica e os limites da formação de galáxias. Outro tipo especulativo pode ser galáxias sombrias, compostas quase inteiramente de matéria escura, com muito poucos, se houver, estrelas. Essas galáxias seriam quase invisíveis para nossos métodos atuais de detecção, que dependem fortemente da luz emitida por estrelas. As galáxias sombrias podem fornecer informações cruciais sobre a natureza da matéria escura e o papel que ela desempenha na estrutura e dinâmica do cosmos. Galáxias com formas não convencionais, resultantes de condições únicas ou extremas, também podem existir. Isso pode incluir galáxias com formas altamente irregulares que não se encaixam em nossos esquemas de classificação atuais ou galáxias que passaram por caminhos evolutivos incomuns devido ao seu ambiente, como interações gravitacionais intensas com galáxias vizinhas ou exposição a radiação extrema. As galáxias primordiais do universo muito inicial, significativamente diferentes em composição e estrutura daquelas formadas mais tarde, poderiam oferecer vislumbres da infância do cosmos. Essas galáxias, provavelmente menores e menos organizadas do que suas contrapartes modernas, conteriam estrelas feitas quase inteiramente de hidrogênio e hélio, os primeiros elementos do universo. Sua detecção forneceria informações inestimáveis sobre as primeiras gerações de estrelas no universo e as condições que prevaleceram logo após o Big Bang. A possibilidade de galáxias espelhadas, decorrente da teoria especulativa de um universo paralelo ou de um mundo espelhado com seu próprio conjunto de leis físicas, abre avenidas fascinantes para a exploração. Embora totalmente hipotéticos, essas galáxias seriam compostas de matéria espelhada, interagindo com nosso universo conhecido de maneiras fundamentalmente diferentes, potencialmente observáveis através de efeitos gravitacionais indiretos ou fenômenos cósmicos incomuns. Na busca de observar além do horizonte cósmico, cientistas e engenheiros estão empurrando os limites da tecnologia, desenvolvendo novos instrumentos, metodologias projetados para espiar mais fundo no universo do que nunca. Essas tecnologias visam não apenas aprimorar nossa visão do cosmos distante, mas também para potencialmente revelar regiões que estão além do universo observável, como o entendemos atualmente. Um dos tecnólogos de ponta
GIS é a próxima geração de telescópios extremamente grandes, baseados no solo e no espaço. Observatórios terrestres, como o telescópio extremamente grande europeu, ELT, em construção no Chile, e o telescópio de 30 metros, TMT, planejado para o Havaí, pretendem ter diâmetros espelhados de cerca de 30 a 40 metros, significativamente maiores que qualquer telescópio atual. Esses telescópios poderão coletar mais luz de objetos fracos e distantes, permitindo que os astrônomos estudassem as primeiras galáxias e estrelas com detalhes sem precedentes. Telescópio Espacial de James Webb, JWST, lançado em dezembro de 2021, representa o auge dos observatórios espaciais, com seu grande espelho e instrumentos projetados para observar o universo em luz infravermelha, penetrando nuvens de poeira e revelando galáxias formadas logo após o Big Bang. Os avanços na radiotonomia também são cruciais para estender nosso alcance observacional. Projetos como o Square Kilometre, SKA, um esforço internacional para construir o maior radiotelescópio do mundo, usarão milhares de antenas parabólicas e até 1 milhão de antenas de baixa frequência espalhadas por vastas distâncias. Isso permitirá que os detecte ondas de rádio extremamente fracas do amanhecer cósmico, a época em que as primeiras estrelas e galáxias se formaram, esclarecendo a estrutura do universo inicial. Outra tecnologia promissora envolve observatórios de ondas gravitacionais. Instalações como LIGO e Virgem já abriram uma nova janela no cosmos, detectando ondas gravitacionais de buracos negros e estrelas de nêutrons em colisão. Projetos futuros, como a Antena Espacial do Interferômetro a Laser, LISA, um observatório de ondas gravitacionais baseado em espaço planejado pela ESA, pretende detectar ondas de uma ampla gama de fontes, potencialmente incluindo ondas gravitacionais primordiais geradas nos primeiros momentos do universo. Essas observações podem fornecer evidências diretas de inflação cósmica, permitindo-nos investigar a física do universo muito inicial. Além disso, o desenvolvimento de observatórios de neutrinos, como o Observatório ICCUB Neutrino no Polo Sul e proposto projetos futuros, visa detectar neutrinos de alta energia dos fenômenos cósmicos. Os neutrinos, partículas quase sem massa que raramente interagem com a matéria, podem escapar de densas regiões de espaço e carregar informações sobre eventos e estruturas muito além do alcance da radiação eletromagnética. Os avanços na astrofísica computacional e no desenvolvimento de algoritmos, simulações sofisticados desempenham um papel crucial na extensão de nossa compreensão do cosmos. Ao combinar dados observacionais com modelos teóricos, os cientistas podem simular a evolução do universo do Big Bang até o presente, explorando cenários e estruturas que estão além de nossas capacidades de observação direta. Uma das principais maneiras pelas quais a computação quântica pode ajudar nossa exploração é através da simulação de fenômenos cósmicos. O universo é governado pelas leis da mecânica quântica em seu nível mais fundamental, desde interações dentro dos núcleos das estrelas até o comportamento das partículas. No universo inicial, os computadores quânticos, operando em princípios semelhantes, podem simular esses processos com precisão sem precedentes. Isso significa que poderíamos modelar as condições do Big Bang, a formação das primeiras estrelas e galáxias e até prever o comportamento da matéria escura e a energia escura, os mistérios que permanecem além do nosso entendimento atual. A computação quântica pode melhorar drasticamente nossa capacidade de processar dados astronômicos. Próxima geração de telescópios e observatórios, baseada no solo e no espaço, gerará grandes quantidades de dados, muito além da capacidade dos computadores clássicos atuais de analisar com eficiência. Os computadores quânticos, com sua capacidade de executar vários cálculos simultaneamente, poderiam peneirar esses dados com mais eficácia, identificando padrões e sinais que, de outra forma, poderiam passar despercebidos. Isso pode incluir a detecção de sinais fracos da radiação cósmica de fundo de micro-ondas ou ondas gravitacionais que carregam informações sobre os primeiros momentos do universo, potencialmente revelando aspectos do
Cosmos que estão além do universo observável. A computação quântica também promete melhorar nossa compreensão da estrutura, em larga escala, do universo. A rede cósmica, uma rede complexa de galáxias, gás e matéria escura, abrange todo o universo observável. Simular a formação e a evolução dessa estrutura requer equações que descrevem a interação da gravidade, matéria escura e matéria bariônica ao longo de bilhões de anos. Os computadores quânticos, com seu poder de processamento superior, poderiam lidar com essas simulações com mais detalhes e em escalas maiores, ajudando-nos a entender como surgiram as maiores estruturas do universo e como elas podem se estender além dos limites observáveis. O campo da criptografia quântica poderia garantir a transmissão de dados entre a Terra e a espaçonave ou entre telescópios distribuídos em todo o mundo ou no espaço. Isso garantiria a integridade das vastas quantidades de dados coletados em nossa exploração do cosmos, protegendo-o de interferência ou corrupção. Ao teorizar sobre a vida em outras partes do universo, os cientistas geralmente se referem ao conceito da zona habitável, a gama de distâncias de uma estrela onde a água líquida poderia existir na superfície de um planeta. No entanto, a vida existente fora do nosso universo observável pode não ser limitado por esses critérios centrados na Terra. Em vez disso, pode prosperar em ambientes com solventes alternativos à água, como metano líquido ou amônia, que foram propostos como meio para processos bioquímicos sob diferentes condições de temperatura e pressão. Titã, a maior lua de Saturno, com seus lagos de metano líquido e etano, oferece um vislumbre de como essa bioquímica alternativa poderia funcionar. Além disso, a vida nessas regiões não observáveis pode nem depender da química como a conhecemos. Pode ser baseado em interações completamente diferentes, talvez até utilizando matéria escura ou energia escura de maneiras que não podemos compreender no momento. O estudo de extremófilos na Terra, organismos que prosperam em condições, uma vez considerados inabitáveis, desde aberturas hidrotérmicas de profundidade a fontes termais ácidas, tudo o que desafia nossa compreensão da resiliência e adaptabilidade da vida. Essa resiliência sugere que a vida pode encontrar uma posição em uma ampla gama de ambientes, possivelmente até aqueles em partes distantes e não observáveis do universo, onde as condições diferem acentuadamente da Terra. A exploração de exoplanetas, planetas potencialmente habitáveis que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar, tornou-se um dos campos mais dinâmicos e em rápida evolução da astronomia, oferecendo novas ideias sobre a vastidão do universo e o potencial da vida além da Terra. Desde a descoberta dos primeiros exoplanetas na década de 1990, o número de exoplanetas conhecidos disparou para milhares, graças aos avanços nas técnicas de detecção em missões dedicadas, como o telescópio espacial Kepler da NASA e o satélite de pesquisa de exoplanetas transitantes, TESS. Os exoplanetas variam amplamente em tamanho, composição e ambiente, variando de gigantes a gás, muitas vezes o tamanho de Júpiter, a mundos rochosos que podem se parecer com a Terra. Sua descoberta revolucionou nossa compreensão dos sistemas planetários, revelando uma diversidade que antes era inimaginável. Encontramos Júpiters quentes, planetas gigantes que orbitam perigosamente próximos de seus estrelas-pais, super-Terra, planetas rochosos maiores que a Terra, mas menores que Netuno, e até planetas desonestos, vagando pela galáxia não ligada a qualquer estrela. Os métodos de detecção usados para descobrir que esses mundos são engenhosos na aplicação de física e astronomia. O método de trânsito, por exemplo, procura quedas no brilho de uma estrela quando um planeta passa na frente dele da nossa perspectiva, enquanto o método de velocidade radial detecta ligeiras oscilações no movimento de uma estrela induzida pela atração gravitacional dos planetas em órbita. Essas técnicas, entre outras, não apenas expandiram nosso catálogo de exoplanetas, mas também permitiram que os astrônomos inferissem suas massas, tamanhos, composições e até condições atmosféricas. De particular interesse são exoplanetas localizados na zona habitável de suas estrelas, a região onde as condições podem ser
adequadas para que a água líquida exista na superfície de um planeta. Planetas como Kepler 186f e TRAPPIST-1 e capturaram a imaginação dos cientistas e do público, pois representam os melhores candidatos a abrigar a vida como a entendemos. Pesquisa sobre esses mundos envolve esforços multidisciplinares para modelar suas atmosferas, climas e possíveis biosignidades, os marcadores químicos que podem indicar a presença da vida. A próxima geração de telescópios, baseada no solo e no espaço, promete nos aproximar ainda mais de responder à pergunta antiga sobre se estamos sozinhos no universo. O telescópio espacial de James Webb, com sua sensibilidade incomparável ao infrante, a luz árida está pronta para oferecer observações detalhadas de atmosferas de exoplanetas, procurando vapor de água, dióxido de carbono, metano e outras moléculas que poderiam sugerir que o planeta é habitável ou até habitado. Próxima B. Orbitando a estrela mais próxima do nosso sistema solar, Próxima Centauri. Representa um dos exoplanetas mais intrigantes descobertos até o momento. Localizado a pouco mais de 4 anos-luz de distância na constelação dos Centauros. Este exoplanete do tamanho de Terra foi anunciado pela primeira vez em 2016, provocando emoção e especulação sobre seu potencial para abrigar a vida. Próxima B órbita dentro da zona habitável de sua estrela dos pais, onde as condições podem permitir a existência de água líquida em sua superfície, um ingrediente crucial para a vida como a conhecemos. Com uma massa estimada de pelo menos 1,17 vezes a da Terra, o Próxima B é considerado um planeta rochoso, semelhante em composição ao nosso próprio mundo. Sua órbita em torno de Próxima Centauri é notavelmente próxima, com um ano no Próxima B durando aproximadamente 11,2 dias da Terra. Apesar dessa proximidade, o planeta recebe cerca de 2/3 da energia de sua estrela que a Terra recebe do Sol, devido ao status de Próxima Centauri como anão vermelho, uma estrela muito menor e mais fria que o Sol. A localização da zona habitável em torno de uma estrela é uma faca de 2 gumes, embora permita a possibilidade de água líquida. Anãs vermelhas como Próxima Centauri são conhecidas por sua atividade estelar, o que pode representar desafios significativos para a habitabilidade potencial do Próxima B. Esses flares podem ser poderosos o suficiente para afastar a atmosfera de um planeta, deixando sua superfície exposta à radiação prejudicial. No entanto, se o Próxima B tiver um campo magnético forte, poderá proteger sua atmosfera desses efeitos, mantendo as condições necessárias para a água líquida. O estudo de Próxima B está na vanguarda da pesquisa de exoplanetas, com astrônomos usando técnicas de ponta para aprender mais sobre sua atmosfera, condições de superfície e potencial para sustentar a vida. Observações de telescópios de próxima geração, como o Telescópio Espacial de James Webb, estão aguardando ansiosamente. Esses instrumentos podem fornecer informações sobre a composição da atmosfera de Próxima B, procurando marcadores como vapor de água, oxigênio e metano que podem indicar a presença de processos biológicos. A descoberta do Próxima B também reacendeu o interesse na busca pela vida além do nosso sistema solar e destacou o potencial de futuras missões robóticas ou mesmo sondas interestelares para estudar exoplanetas próximas. Embora os desafios de tais missões sejam imensos, o fascínio de descobrir sinais de vida em um planeta que orbita nosso vizinho estelar mais próximo continua a inspirar investigação científica e a imaginação de pessoas em todo o mundo. À medida que nossas capacidades de observação se expandem, o Próxima B continua sendo um símbolo das possibilidades que estão em nosso bairro cósmico, servindo como um lembrete da vastidão do universo e da busca contínua de entender nosso lugar nele. Ainda não se sabe se o Próxima B é habitável ou até habitado, mas sua descoberta representa um passo significativo em nossa exploração de nosso universo e além. Além dos limites de nossas atuais capacidades de observação, o universo pode estar repleto de catástrofes cósmicas de imensa escala e poder, eventos tão profundos que eles poderiam afetar significativamente a estrutura do próprio cosmos. Essas catástrofes potenciais variam de familiares, extrapolados a escalas e frequências além
Do nosso conhecimento direto ao especulativo, com base em nossa compreensão da física, mas não observável em nosso tempo ou local atual no universo. Um desses eventos é a colisão de buracos negros supermassivos. Quando as galáxias se fundem, seus buracos negros centrais são destinados a se encontrar, resultando em uma liberação cataclísmica de energia que poderia distorcer o próprio tecido do espaço-tempo. Embora as ondas gravitacionais de tais eventos possam eventualmente se propagar através de nossa parte do cosmos, a vizinhança imediata da colisão pode experimentar mudanças dramáticas nas forças gravitacionais, potencialmente interrompendo sistemas estelares e alterando o curso da evolução galáctica. Bursts de raios gama, GRBS, as explosões mais enérgicas conhecidas no universo, podem ocorrer com frequência alarmante em regiões densas de formação de estrelas. Esses jatos de radiação gama, que se acredita resultar do colapso de estrelas maciças ou da fusão de estrelas de nêutrons, podem liberar tanta energia em segundos de enquanto nosso Sol será lançado em toda a sua vida. Se eles ocorrem perto o suficiente para os planetas que abrigam a vida, os GRBS poderiam afastar atmosferas e irradiar superfícies, extinguindo qualquer chance de vida. Além do nosso universo observável, esses fenômenos poderiam estar moldando o destino de inúmeros mundos. A decaimento a vácuo é um desastre teórico que postula a existência de um estado de vácuo mais estável para o qual nosso vácuo atual poderia fazer a transição se acionado. Essa transição poderia se propagar em todo o universo, na velocidade da luz, reestruturando constantes e forças fundamentais à medida que progride, tornando as leis da física como as conhecemos obsoletas. Esse evento alteraria fundamentalmente a estrutura do universo, mas se e onde ele poderia ocorrer, permanece puramente especulativo. Outra catástrofe especulativa envolve a desestabilização da matéria escura. Se a matéria escura pudesse ser convertida em uma forma mais estável sob certas condições, poderá liberar energia em uma escala cósmica, afetando a estrutura em larga escala do universo, alterando o andaime gravitacional que mantém galáxias e agrupamentos juntos. Esse processo pode mudar a face do cosmos além de nossa observação, influenciando a distribuição e a formação de galáxias. A liberação de energia de falsos vácuo colapsa ou transições de fase no universo inicial ainda pode estar ecoando através do cosmos, moldando sua estrutura em larga escala. Esses eventos, semelhantes à inflação cósmica em uma escala menor, podem criar vastas bolhas nas quais a densidade da matéria e as leis da física variam ligeiramente, contribuindo para a colcha de retalhos de filamentos e vazios galácticos no universo. Detectar um evento cósmico que ocorre fora do universo observável apresenta um desafio significativo devido a limitações impostas pela velocidade da luz e pela era finita do universo. Como nenhuma informação pode viajar mais rápido que a luz, qualquer evento que ocorre além do limite do universo observável, na essência, além do alcance da luz que teve tempo de chegar a nós desde o Big Bang, é aparentemente indetectável usando métodos astronômicos tradicionais. No entanto, os avanços teóricos e os métodos indiretos oferecem possíveis caminhos para inferir a existência de tais eventos. Um método potencial envolve o estudo da radiação cósmica de fundo de micro-ondas, CMB, o brilho residual do Big Bang que permeia o universo. Pequenas flutuações na temperatura do CMB e em seus padrões de polarização podem codificar informações sobre a estrutura em larga escala do cosmos e podem potencialmente revelar impressões de eventos cósmicos ou estruturas além do horizonte observável. Por exemplo, se um evento cósmico causou um distúrbio em larga escala no tecido do espaço-tempo, poderia deixar uma marca detectável no CMB observado hoje. As ondas gravitacionais oferecem outra avenida para investigar além do universo observável. Essas ondulações no espaço-tempo, previstas pela teoria da relatividade geral de Einstein e detectadas diretamente pela primeira vez em 2015, podem viajar pelo universo em grande parte desimpedido pela matéria. Teoricamente, as ondas gravitacionais geradas por eventos maciços, como a fusão de buracos negros supermassivos no universo inicial,
poderiam atravessar vastas distâncias e alcançar-nos além da fronteira observável. Os observadores avançados de ondas gravitacionais, atuais e futuras, podem ser sensíveis o suficiente para detectar essas ondas, oferecendo informações sobre eventos que ocorrem nos reinos mais distantes do universo. O emaranhado quântico apresenta uma possibilidade mais especulativa, mas fascinante. Esse fenômeno, parte da mecânica quântica, envolve pares de partículas interconectadas de tal maneira que o estado de um, não importa quão longe, reflita instantaneamente mudanças no estado do outro. Se uma maneira de usar partículas emaranhadas como mensageiros de informações sobre escalas cósmicas, isso poderia, em teoria, permitir a detecção de eventos além do universo observável. No entanto, aproveitar o emaranhamento para tais propósitos continua sendo um desafio científico e tecnológico significativo. O conceito de matéria escura e energia escura também pode fornecer pistas sobre o universo não observável. Compreender como esses componentes misteriosos influenciam a expansão e a evolução do universo pode potencialmente revelar evidências indiretas de eventos cósmicos ou condições além de nossos limites de observação atuais. No universo, numerosas forças ou fenômenos desconhecidos poderiam potencialmente alterar a previsão fate do cosmos, desafiando nossa compreensão atual da evolução do universo. Um desses enigmas é a natureza misteriosa da energia escura, que constitui cerca de 68% do conteúdo total de energia do universo. Acredita-se que a energia escura seja responsável pela expansão acelerada observada do universo, um fenômeno que desafia as previsões dos modelos cosmológicos tradicionais. Compreenderá se a energia escura se comportar de maneira diferente da que atualmente assumiu, ou se existirem novas formas de energia com propriedades exóticas, isso poderá afetar significativamente a trajetória futura do universo. Da mesma forma, a natureza da matéria escura, que compreende cerca de 27% da energia total em massa do universo, permanece pouco compreendida. Embora a influência gravitacional da matéria escura seja crucial para a formação e evolução das estruturas cósmicas, sua composição e propriedades exatas permanecem ilusórias. Se a matéria escura interage com a matéria comum ou consigo mesmo, além do nosso entendimento atual, isso pode levar a consequências imprevistas para o destino do universo. Outro fator potencial é a existência de forças fundamentais ou interações desconhecidas além das 4 forças conhecidas: gravidade, eletromagnetismo, força nuclear fraca e forte força nuclear. A física teórica postula a existência de forças adicionais, como hipotéticas quintas forças ou modificações nas forças existentes em escalas cósmicas extremas, que podem influenciar o comportamento do universo de maneiras inesperadas. Efeitos quânticos mecânicos em escalas cosmológicas, como as relacionadas à gravidade quântica, poderiam introduzir novos fenômenos que alteram o destino previsto do cosmos. As flutuações quânticas no universo inicial, por exemplo, podem deixar impressões sobre estruturas cósmicas e influenciar sua evolução ao longo do tempo cósmico. Além disso, a possibilidade de dimensões extras além das 3 dimensões espaciais familiares e uma dimensão temporal abre caminhos intrigantes para a especulação. Se essas dimensões extras existirem e tiverem efeitos observáveis nas escalas cosmológicas, elas poderão introduzir novas dinâmicas que remodelam nossa compreensão do destino do universo. O universo consiste em múltiplas anomalias incomuns, mas fascinantes. Uma anomalia é o fenômeno das explosões rápidas de rádio, FRBs, que são breves e intensas rajadas de ondas de rádio originárias de galáxias distantes. Embora as origens exatas dos FRBs permaneçam incertas, sua natureza transitória e assinaturas de alta energia sugerem fenômenos astrofísicos exóticos ou, possivelmente, até interações com entidades cósmicas desconhecidas. Outra anomalia cósmica intrigante é a discrepância entre a distribuição observada da matéria no universo e as previsões baseadas em nossa compreensão da gravidade e nas leis conhecidas da física.
Essa discrepância, geralmente chamada de problema de massa que falta ou o problema da matéria escura, implica a existência de matéria invisível que não emite ou interage com a radiação eletromagnética, escape de detecção direta por telescópios. As anomalias na polarização da radiação cósmica de fundo de micro-ondas, em vez de sua temperatura, levantaram questões sobre o comportamento do universo inicial e a natureza da inflação cósmica. Essas anomalias, como alinhamentos inesperados nos padrões de polarização, sugerem a possibilidade de física inexplorada ou mecanismos cosmológicos moldando a evolução do universo. O comportamento inesperado de galáxias distantes e seus movimentos em relação à radiação cósmica de fundo de micro-ondas tem astrônomos intrigados. Algumas galáxias parecem estar se movendo em velocidades inconsistentes com previsões de modelos cosmológicos padrão, indicando possíveis discrepâncias em nossa compreensão da estrutura em larga escala do universo ou a influência de forças invisíveis nas escalas cósmicas. Uma anomalia muito incomum que foi descoberta no cosmos é o fenômeno conhecido como o Grande Atrator. O Grande Atrator é uma anomalia gravitacional localizada na direção da Hidra e Centauros. Ele exerce um poderoso puxão gravitacional sobre galáxias nas proximidades, incluindo nossa Via Láctea e as galáxias ao seu redor. O que torna o Grande Atrator particularmente incomum é que ele parece estar puxando galáxias em direção a ele em uma velocidade inesperadamente alta, desafiando a expansão cósmica geral. E esteme eans que as galáxias nas proximidades do Grande Atrator estão se movendo mais rápido do que seria esperado com base na taxa de expansão universal. A natureza exata e a composição do Grande Atrator permanecem enigmáticas, pois é obscurecida pelos densos campos de estrelas e nuvens de poeira da Via Láctea. Os cientistas propuseram várias teorias para explicar essa anomalia cósmica, incluindo a presença de uma concentração maciça de matéria escura ou a influência de superclusters de galáxias escondidas atrás da Via Láctea. Viagens interestelares. O conceito de viajar entre estrelas dentro de uma galáxia tem uma tremenda promessa de explorar além do universo observável. Embora nosso entendimento atual da física apresente desafios significativos para alcançar viagens interestelares, tecnologias hipotéticas e conceitos teóricos oferecem vislumbres das Posibilidades de se aventurar no cosmos. um aspecto essencial da viagem interestelar são as vastas distâncias entre as estrelas. Até as estrelas mais próximas do nosso sistema solar estão muitos anos-luz de distância, tornando impraticável os métodos tradicionais de viagens espaciais. No entanto, sistemas hipotéticos de propulsão, como espaçonave avançada alimentados por fusão nuclear ou motores antimatéria, poderiam potencialmente permitir viagens em frações significativas da velocidade da luz. Explorar além do universo observável através de viagens interestelares permitiria que a humanidade estudasse estrelas distantes, planetas e fenômenos celestes em primeira mão. Ao visitar outros sistemas estelares, os cientistas podem fazer observações detalhadas, coletar dados sobre exoplanetas e procurar sinais de vida além do nosso sistema solar. Além disso, as viagens interestelares podem oferecer oportunidades para estudar fenômenos cósmicos que estão além do alcance de nossos telescópios atuais. Ao viajar para diferentes regiões da galáxia, os pesquisadores poderiam investigar objetos misteriosos, como buracos negros, estrelas de nêutrons e fenômenos astrofísicos exóticos que mantêm pistas sobre a natureza do universo. Conceitos como unidades de urdidura e viagens mais rápidas do que a luz, FTL, estão sendo teorizadas como meios potenciais de alcançar o cosmos não observável, Oferecendo posibilidades intrigantes para a exploração interestelar. Esses métodos especulativos de propulsão são baseados nos princípios da física teórica que desafiam nosso entendimento atual de espaço-tempo e energia. Um desses conceitos é o drive Alcubierre, proposto pelo físico Miguel Alcubierre em 1994. O Alcubierre Drive, em teoria, envolve curvar o espaço-tempo em torno de uma espaçonave, criando uma bolha de warp que permite que o vaso se mova mais rápido que a velocidade da luz.
em relação ao espaço circundante. Dentro da bolha, a espaçonave permanece estacionária enquanto os contratos espaciais na frente dela e se expandem por trás dela, impulsionando efetivamente o ofício para frente. Embora o motor de Alcubierre ofereça uma solução atraente para viagens mais rápidas do que a luz, ele se baseia na manipulação de formas exóticas de energia com propriedades ainda não observadas na natureza, como energia negativa ou massa Negativa. Além disso, os imensos requisitos de energia para criar e sustentar a bolha. De urdidura representan desafíos técnicos significativos. Outro conceito teórico para viagens de FTL envolve o conceito de buracos de minhoca, túneis hipotéticos no espaço-tempo que poderiam conectar regiões distantes do universo. Ao passar por um buraco de minhoca, uma espaçonave poderia potencialmente viajar grandes distâncias em um curto período de tempo, ignorando efetivamente o limite de velocidade cósmica imposto pela velocidade da luz. No entanto, semelhante aos motores de urdidura, a realização prática de buracos de minhoca para viagens interestelares é dificultada por Numerosos desafíos teóricos e técnicos. Isso inclui a estabilidade dos buracos de minhoca, a existência de formas exóticas de matéria para estabilizá-las e os perigos. Potenciais de atravessá-los. Se de alguma forma pudéssemos viajar além dos limites do universo observável, não. Está claro que veríamos, pois isso se aventura no reino da especulação e da física Teórica. O universo observável representa a parte do cosmos, do qual a luz teve tempo suficiente para nos alcançar desde o Big Bang, aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás. Além desse limite, regiões de espaço que estão atualmente além do nosso alcance observacional devido à velocidade finita da luz e à expansão do universo. Uma possibilidade é que o universo além do horizonte observável possa exibir características semelhantes ao universo observável, com galáxias, estrelas e outros STR. Cosmicos. Uxers. No entanto, a distribuição e o arranjo da matéria podem diferir significativamente do que observamos em nosso universo observável, levando potencialmente a novos fenômenos e estruturas. Outra possibilidade é que o universo, além do horizonte observável, possa ser fundamentalmente diferente da nossa, com leis físicas alternativas, propriedades e até dimensões. Teorias especulativas, como a Hipótese multiversa, sugerem a existência de outros universos com propriedades Distintas, potencialmente gobernadas por diferentes conjuntos de constantes físicas e leis. Se pudéssemos superar os limites impostos pela velocidade da luz e viajar para essas regiões distantes, nossas observações estariam sujeitas aos efeitos da evolução cósmica em vastas escalas de tempo. Poderíamos testemunhar as consequências de eventos cósmicos e fenômenos que ocorreram bilhões de anos atrás, oferecendo informações sobre a história e a evolução do cosmos em larga escala. Exploracao. Do que está além do universo observável, de fato, traz implicações filosóficas Significativas. Uma das questões filosóficas centrais que levanta é a natureza da existência e nosso lugar dentro do cosmos. A vastidão do universo, observável e potencialmente não observável, leva à contemplação sobre a importância da humanidade no grande esquema das coisas. O conceito de universo não observável desafia nossa compreensão da realidade e os limites do conhecimento humano. Ele nos confronta com a percepção de que pode haver aspectos do universo para sempre, além da nossa compreensão, destacando as limitações de nossas observações empíricas e metodologias científicas. Além disso, contemplando a possibilidade de vários universos, como sugerido por teorias como a hipótese multiversa, convida a reflexão sobre a natureza da própria realidade. Isso levanta questões sobre a singularidade de nosso universo, a existência de realidades paralelas e a potencial diversidade de leis físicas e constantes que governam diferentes universos. Essas investigações filosóficas se estendem a questões sobre as origens do universo, a natureza do tempo e a existência da vida, além do nosso bairro cósmico. Eles nos levam a reavaliar nossas perspectivas sobre a
existência, a consciência e a interconectividade de todas as coisas. Os cientistas estão constantemente trabalhando em missões e experimentos para descobrir o que está além dos limites observáveis de nosso universo. Os aceleradores de partículas como o Grande Colisor de Hadron são cruciais nessa busca. Eles recriam condições semelhantes às que logo após o Big Bang, potencialmente revelando novas partículas ou forças que poderiam nos ajudar a entender a natureza fundamental do universo. Detectores de ondas gravitacionais, como LIGO e Virgem, já detectaram Ondas gravitacionais de eventos cataclísmicos distantes. Melhorias na sensibilidade. podem nos permitir detectar ondas originárias de fontes além do nosso universo. Observable. Observatórios como o Observatório de Raio-X Chandra e o telescópio A spatial Fermi Gamma Ray Space scan the sky para fenómenos da alta energia. Ao estudar esses eventos, os cientistas esperam reunir pistas sobre o comportamento da matéria e da energia em ambientes extremos, fornecendo informações sobre regiões não observáveis. Experimentos de detecção de matéria escura pretendem detectar diretamente partículas de matéria escura, que compõem uma parcela significativa da massa do universo. A detecção bem-sucedida pode fornecer evidências indiretas de estruturas e fenômenos invisíveis além dos nossos limites de observação atuais. Telescopios. Espaciais, como o Telescópio Espacial James Webb, JWST, e o Grande Telescópio de Pesquisa Sinóptica, LSST, capturarão imagens de galáxias distantes, mapearão a distribuição da matéria e estudam a radiação cósmica de micro-ondas em detalhes, oferecendo novas ideias sobre a natureza do universo além do que atualmente é Observable. Ao concluirmos nossa jornada pelas profundezas do universo, estamos cheios de um profundo sentimento de admiração e admiração com a vastidão e a complexidade do Cosmos. Nossa exploração nos levou aos limites do universo observável, onde vislumbramos dicas tentativas do que está além. Através dos incansáveis esforços de cientistas, engenheiros e exploradores, desvendamos mistérios que antes eram Inimaginables. da natureza enigmática da matéria escura e da energia escura às possibilidades exóticas de buracos de minhoca e multiversos. Cada descoberta nos aproximou de desvendar o tecido da própria realidade. Como. Tanto quanto aprendemos, nossa jornada também revelou os limites de nosso conhecimento. Para cada pergunta respondida, inúmeros outros surgem, desafiando-nos a ultrapassar ainda mais os limites de nosso entendimento. O que você acha que está além do universo? Existe uma resposta simples: nada, ou poderia haver algo tão vasto e desconhecido que nem podemos compreendê-lo? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo e assine nosso canal para obter mais Documentarios como este. Obrigado por assistir.